Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso canal para meditarmos juntos na palavra de Deus e refletirmos sobre a nossa responsabilidade com a criação. Estamos num tempo de reflexões sobre o tempo da criação, esse movimento criado pelo movimento Laudato Si, em nível mundial, internacional, e que a nossa igreja tem se aplicado a empreender uma série de reflexões bíblicas sobre o assunto. E nós estamos falando sobre ecoespiritualidade, esse tema teológico profundo que tem feito tão bem para a gente. Hoje nós decidimos fazer uma mudança para a gente não perder a profundidade do conteúdo, então nós faremos esta reflexão em duas modalidades. Uma, através desse vídeo que você está assistindo, e outra, através da participação dos nossos irmãos e irmãs em nossa comunidade de fé, quando nós vamos refletir de uma maneira mais espontânea e mais lúdica até sobre essa questão. Então, seja bem-vindo aqui entre nós. Nós vamos aprofundar esse tema, vamos falar um pouco mais de perto sobre essa realidade de que nós vivemos no mundo de hoje. Nós, como povo de Deus, os cristãos e cristãs do mundo inteiro são chamados a estarem empenhados num movimento de cuidado com a criação. Cabe a nós, somos nós os representantes de um segmento, de uma parcela da população que tem condições de fazer a diferença nesse tempo no cuidado da criação. Nós somos o povo que tem esperança, o povo que acredita na transformação e sabe que isso virá a partir da expressão do poder de Deus entre nós. Nós já estamos na segunda mensagem dessa série, que nós intitulamos Ecoespiritualidade. Dessa maneira da gente vencer o quadro de desolação e caminharmos para um ambiente de paz para nós e para toda a criação. Então, nós, na primeira mensagem, falamos sobre o quadro de desolação que o profeta Isaías anuncia. Isso cerca de 800 anos antes de Cristo. Ele já falava de uma desolação na vida do planeta ou na vida da sua terra por causa da escolha feita pelas pessoas. Essa escolha tem a ver com a desobediência da vontade de Deus, como afastar-se de Deus. E como que a gente corrige isso? Então, Isaías chama as pessoas para uma experiência de transformação. Transformação que se dá a partir de si mesmo, a partir de nós mesmos. E hoje, nesta segunda mensagem, queremos falar sobre algo novo, porque Isaías continua falando. O texto que escolhemos para meditar nesta série é Isaías, capítulo 32, versos de 14 até o final. Então, hoje nós vamos seguir adiante nessa leitura e eu quero convidar você a continuarmos essa análise daquilo que Isaías chama a atenção naquela época e como nós podemos ser interpelados em nossa conduta de espiritualidade para mudanças na nossa maneira de agir no mundo em que nós vivemos e sermos agentes de transformação e de paz para esse mundo. Bom, eu vou colocar aqui a apresentação do texto da mensagem para esta oportunidade. Quero que você acompanhe aí na sua Bíblia, se você tiver, ou então aqui mesmo na nossa apresentação. O tema de hoje tem a ver com o recurso que vem do alto. Essa maneira de Deus intervir na vida da sua criação através dos seus filhos. O texto que escolhemos é de Isaías, capítulo 32, verso 15. Diz o texto assim: até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto e o deserto se transforme em campo fértil e o campo fértil pareça uma floresta. Eu vou ler mais uma vez
Esse texto é muito precioso para nós, porque Isaías está dizendo que o recurso que nós precisamos para a transformação da natureza, para a restauração da criação, vem do alto. É do alto que virá a resposta de Deus, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto e o deserto se transforme em campo fértil e o campo fértil pareça uma floresta. Amém? Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Olha, meus irmãos e irmãs, a nossa experiência de Deus, essa questão que envolve a nossa espiritualidade, deve nos lembrar que nós somos um com a criação, formamos uma unidade com toda a criação. Nós pertencemos à criação, temos em nós a natureza da criação, nós somos a criação. A Bíblia nos diz que viemos da terra e que voltaremos para a terra. A terra não está distante de nós, como algo diferente a nós. Somos parte dela, temos a terra dentro de nós. Somos a terra que evoluiu, que desenvolveu sentimento, consciência, vontade, inteligência, responsabilidade e até mesmo capacidade de compreender. Somos a terra capaz de se autorrealizar e de desenvolver consciência crítica. Temos em nós as mesmas condições da terra em toda a sua complexidade e diversidade. A humanidade e a terra formam uma realidade única, ao mesmo tempo sendo frágil e ao mesmo tempo sendo cheia de capacidade para se auto-restaurar, para se auto-regenerar. Temos em nós as mesmas energias, os mesmos elementos físicos e químicos. Estamos inseridos dentro da mesma rede de relações de tudo com todos há mais de 15 bilhões de anos. Os elementos químicos da Terra circulam no nosso sangue, no nosso corpo, no nosso coração, na mente, no espírito. E em tudo que nós encontramos, em nós, encontramos os elementos da terra. Reconhecer que somos criação, parte da terra, nos conduz à percepção de tudo que diz respeito a ela. Sentimos o calor da terra, o frio da terra, sentimos o que ameaça a criação e o que embeleza a criação. Sentimos o que nos assombra e o que nos encanta. Somos inseridos numa rede de significações e sentidos que nos permitem compreender a própria sacralidade da criação. A resposta para o clamor que a gente ouve da terra, da criação, da humanidade, de todos nós, a resposta a esse clamor vem do alto, vem de Deus. Isaías profetizou que o Espírito do Senhor viria sobre todos para fazer com que a terra fosse restaurada. É uma referência a esse poder de vida que o Espírito Santo possui, que vivifica a natureza e se faz presente no mundo. Não é só uma questão de experiência abstrata ou experiência fora do mundo sobrenatural. É uma relação com a natureza. A presença vivificadora do Espírito transforma o deserto que se encontra esta natureza e faz com que ele se transforme em terra fértil. E faz com que a terra fértil ganhe mais robustez, produza mais frutos, se torne como se fosse um bosque encantado que enche os olhos com sua exuberância. Diz o texto na tradução da linguagem atual: então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. Que expressão poética bonita! É Isaías trazendo a poesia para mostrar aquilo que o Espírito de Deus pode fazer. Só que
nessa ação do Espírito de restaurar a criação, inclui a nós também. Nós somos convocados a uma experiência de espiritualidade, com esse espírito de vida que restaura a vida da criação, que aponta para a transformação da criação a partir dessa ação do Espírito no mundo. É o que temos chamado de ecoespiritualidade, como experiência de vida no Espírito em comunhão com toda a criação. O Espírito nos guia para que possamos experimentar uma conversão ecológica e para nos despertarmos para uma nova consciência como participantes de uma comunhão em níveis cósmicos, universais, com todo o planeta. Somos conduzidos a uma transformação maior a partir da mudança da nossa mentalidade, a fim de influenciar a formação das futuras gerações, de influenciarmos na maneira como a humanidade vai cuidar dos recursos e da biodiversidade daqui para frente. A ecoespiritualidade está vinculada a alguns fatos incontestáveis da nossa relação com a criação. O primeiro aspecto dessa relação é que nós somos cooperadores de Deus no cuidado da criação. Nenhuma outra criatura tem essa função. Isso é nosso como seres humanos. Em segundo lugar, somos chamados a perceber a presença de Deus no meio da criação, passeando no jardim. Nós somos chamados a sentir a presença de Deus em tudo o que existe. Temos também a responsabilidade cristã, nós, como povo de Deus, de cuidar do meio ambiente mais do que qualquer outro ser humano. E temos ainda que cuidar da terra, sabendo que esse exercício é um componente essencial da nossa fé em Cristo, porque cremos no Senhor, temos o dever de cuidar da natureza. Então, meus queridos, minhas queridas, a ecoespiritualidade nasce de uma tomada de decisão em buscar ajuda para caminhar neste mundo com fé, com esperança, em meio ao sofrimento de toda a criação, como a gente está vivenciando em nossos dias atuais. Precisamos dessa ajuda do alto, da capacitação do Espírito Santo para sermos sustentados, para que a gente possa proteger e cuidar de toda a criação, respeitando os recursos que ela possui, respeitando aquilo que ela nos oferece de maneira consciente da sua finitude, da sua capacidade de se esgotar, para a gente poder ajudá-la a se restaurar. Essa consciência desperta em nós um sentido de louvor, de adoração a Deus através do nosso serviço, não através das nossas palavras simplesmente, não através de uma celebração simplesmente, não através de uma expressão religiosa, mas através de uma praxis existente no mundo. O Salmo 92, verso 4 diz: Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. E eu fico logo imaginando um grupo de pessoas saindo pelos campos, saindo para cuidar da natureza, cuidando do jardim da sua casa, cuidando das áreas de proteção ambiental, defendendo as áreas que estão sendo desmatadas, defendendo a exploração desordenada dos recursos naturais. Eu vejo exatamente isso. Crentes, cristãos e cristãs de todo o mundo levantando a sua voz como um canto de adoração a Deus, protegendo a criação. E é nessa experiência de espiritualidade que reconhecemos que tudo converge em Deus, aquele que tudo sustenta e que, em amor, tudo atrai para si. Há dois registros na história da espiritualidade antiga
que são bastante marcantes desse tipo de adoração que se dá em meio à luta, em meio ao cuidado, em meio ao enfrentamento das dificuldades. Esses dois registros inspiram a louvar a Deus em meio aos sinais da sua presença, do seu poder, da sua graça entre nós. O primeiro desses exemplos é conhecido como o Cântico dos Jovens. Não sei se você já leu o Cântico dos Jovens na Fornalha. É um texto que está na Bíblia Católica. É um texto apócrifo que complementa o capítulo 3 de Daniel. Na Bíblia Protestante, nós não temos essa passagem, mas na Bíblia Católica ela se encontra. É um texto lá da época dos Macabeus, quando eles falam dessa luta que os 3 jovens que foram jogados na fornalha por Nabucodonosor experimentaram. Diz o texto que enquanto eles estavam dentro da fornalha, eles cantavam um hino de louvor a Deus. Eles conclamavam toda a criação, dos anjos até as espécies que nós consideramos de menor importância, todos e todas a louvarem ao Senhor. Esse canto fala da confiança na presença divina em meio à tormenta. Por isso eles cantavam e glorificavam a Deus dentro da fornalha e ainda chamava todo mundo para fazerem o mesmo, a louvarem o nome do Senhor. O segundo exemplo vem do personagem do século XII, conhecido pelo seu cuidado com a criação, é São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, lá no final da sua experiência de vida, ele escreve uma poesia fantástica, conhecida como o Cântico das Criaturas. No Cântico das Criaturas, ele desenvolve uma expressão de louvor ao Senhor pela diversidade da criação. Estamos falando de algo do século XII. Então, nesse cântico, São Francisco de Assis louva o Senhor pela diversidade da criação. Ele reconhece que cada um dos seres que habitam o universo são como seus irmãos e irmãs. Ele chama o irmão Sol, a irmã Lua. Ele chama da irmã Terra, a irmã Árvore, o irmão Lobo e os animais silvestres. Todos e todas são seus irmãos e irmãs. E é motivado por esses exemplos, diante do momento atual em que se encontra o mundo, diante da atual crise ambiental, nós temos a oportunidade de desenvolver uma espiritualidade que envolva nossa consciência como participantes da criação. Eu queria apontar aqui pelo menos 3 ações que expressam a nossa experiência de espiritualidade diante de Deus em meio à nossa ação na criação, como cuidadores da criação. A espiritualidade que celebra a Deus, um cântico de adoração através do nosso serviço. A primeira dessas ações é tratar a vida como um cântico de adoração a Deus. A sua vida, a minha vida, é como se fosse uma canção para ser entoada diante de Deus. Em nossa experiência de ecoespiritualidade, somos convocados a fazer um mergulho no chão da vida para somar em favor da vida no cuidado de todos os biomas, da diversidade das espécies. Podemos fazer de nossa vida uma expressão de adoração a Deus pela criação, cuidando de todas essas expressões de vida. O salmista convocou a todos a louvar o Senhor em um cântico, que está lá no Salmo 148, verso 13. Louvem todos. E aí, como fez lá os jovens da fornalha, como fez São Francisco de Assis, o salmista também desenvolve uma lista
de todos os componentes da criação que devem louvar ao Senhor junto conosco. Louvem todos. Quem são eles? Está lá no Salmo. Antes ele já tinha dito todos eles: anjos, sol, lua, estrelas, céus, água, animais marinhos, relâmpagos, granizo, neve, neblina, vendavais, montanhas, colinas, animais selvagens, rebanhos domésticos, reis e governantes, juízes, jovens, velhos e crianças. Nessa ordem, nos versículos anteriores. Louvem o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado. A sua majestade está acima da terra e dos céus. A segunda ação é o fato de que nós precisamos considerar a criação como o nosso espaço da adoração. Você não vai adorar no templo, você não vai adorar num espaço em que você se sinta protegido. É lá, na sua presença, no meio da natureza, nas lutas ambientais, que nós precisamos expressar as nossas ações como ações de adoração a Deus. O espaço de cuidado da natureza é um espaço de adoração. É a partir da nossa relação com a natureza que podemos contemplar o todo, a fim de expressarmos nosso reconhecimento pelo dom da vida que Deus concede a todas as espécies. As nossas ações devem demonstrar o nosso amor a Deus, o Deus da criação. Cuidar da criação é um ato de amor a Deus. A igreja primitiva, ela tinha um cântico que ela entoava. Nós só conseguimos conhecê-lo através das cartas de Paulo. E um desses cânticos que entoava ao Deus da criação, ele exalta, esse cântico exalta como que o Senhor cuidou de cada espécie. Está lá em Colossenses, capítulo 1:16. Olha o registro desse canto da igreja primitiva. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Amém? Mas ainda há uma terceira ação que podemos fazer: expressar a nossa gratidão a Deus pela diversidade da criação. É por causa dessa diversidade que nós encontramos meios de sobrevivência e de subsistência. Somos pertencentes a uma complexa comunidade de seres vivos. Na medida em que dependemos uns dos outros para existir, todas as expressões de vida são nossos companheiros e nossas companheiras, formando uma unidade de vida em todo o planeta. E é por isso que somos agradecidos. Dependemos um dos outros para a nossa sobrevivência no mundo. Portanto, meu irmão, minha irmã, cuidar da vida de toda a criação é uma forma de cuidarmos de nós mesmos. E é por isso que devemos ser agradecidos pela diversidade da vida. O cântico dos 7 anjos, com as 7 últimas pragas, na visão de João, lá no Apocalipse, diz isso com muita clareza. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Tudo que ele faz é para o nosso bem. E essa diversidade, ela é importante para nós, para a nossa sobrevivência. Para a gente concluir essa reflexão, eu quero deixar com vocês uma chamada, uma proposta de tomada de decisão. Como filhos e filhas de Deus, nós habitamos o mesmo espaço comum com toda a diversidade de vida da criação criada por Deus. Tomar parte do cuidado da criação
é celebrar com a vida um cântico de exaltação ao Criador da vida, que nos acolhe e nos fortalece. A bênção que vem do alto para nos encher de vitalidade, para nos inspirar, essa bênção que vem do alto nos fortalece a termos esperança que a restauração de toda a criação é possível pela ação do Espírito Santo de Deus em nós. Nós podemos ser transformados nesses agentes de cuidado e de transformação. Precisamos desse derramar do Espírito sobre nós para que possamos trabalhar juntos e juntas em favor da criação. Quero encerrar aqui deixando mais um cântico que tem na Bíblia. É o cântico das 24 criaturas do Apocalipse, diante daquele que está assentado no trono. Está lá em Apocalipse, capítulo 4, verso 11. Diz assim: Tu, Senhor, Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Louvado seja Deus! Esse é o cântico que vamos entoar em toda a eternidade e que podemos começar a entoar agora. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a fazer uma oração de consagração a Deus em sua vida, para que você receba essa unção do Espírito para ser um agente de transformação no mundo. Ore ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós pedimos, Senhor, o derramar do Teu Espírito sobre nós, para que todos nós sejamos capacitados para sermos Teus agentes de transformação no mundo. Transforma a nossa vida, converte o nosso coração como cuidadores da criação, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que bom a gente poder estar junto aqui, refletindo sobre essas coisas. Me faz muito bem e eu quero agradecer pela sua companhia. Por favor, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Leve outras pessoas também a estudarem a palavra de Deus, a ouvirem o recado de Deus, a mergulharem na mensagem de Deus dentro de uma nova perspectiva que nos leve a ser pessoas comprometidas com aquilo que Deus quer fazer no mundo. Deus o abençoe, Deus a abençoe. Um bom restinho de domingo na presença do Senhor.